Olá, meus amigos concurseiros, muito prazer, meu nome é Guilherme Rittel e eu serei o professor de vocês na disciplina de Legislação Especial. No nosso caso aqui, Legislação Penal Especial. Então, quero convidar a todos agora para esse estudo dessa matéria que é importantíssima para esse concurso que os senhores vão prestar, que é o concurso para investigador. Não se enganem, tá? Essa é uma das matérias realmente mais importantes que vocês devem estudar. Mas eu vou passar algumas dicas no decorrer dessas aulas, que eu tenho certeza que essas dicas vão colaborar então para o sucesso dos senhores. A primeira dica, na verdade, é um compromisso que nós temos que estabelecer aqui. Então eu, Guilherme, e você que está aí do outro lado da tela, vamos estabelecer um compromisso que é o seguinte: os senhores não vão para a prova sem ao menos ler, olha, eu diria 3 a 5 vezes cada uma das leis especiais que são cobradas no nosso edital. 3 a 5, além de acompanhar as aulas. Vocês vão pensar, mas é muita coisa. Senhores, não é. E por que eu digo isso? Porque quando as provas de concurso elas cobram justamente essa parte, a legislação penal especial, elas costumam cobrar letra de lei. Os senhores vão ver que em alguns casos, por exemplo, os juizados especiais têm algo a mais aqui para trabalhar, mas tem alguns casos, em especial quando caem alguns crimes específicos, que eles cobram letra de lei. Por conta disso, não dá para fazer o concurso sem pegar a lei seca e realmente ler a lei seca com cuidado, 2, 3, 4, 5 vezes, porque na hora do concurso você não vai decorar a lei seca toda, seria impossível, mas você vai relembrar, vai parecer mais claro aquilo. Existe tal hipótese de crime contra o idoso, os senhores vão lembrar então que leu no Estatuto do Idoso aquele crime. Então, isso é importante, então fica aqui a primeira dica, ler a lei seca para essa nossa matéria, e a segunda é um compromisso, que os senhores vão então fazer essa leitura diversas vezes. Inclusive, eu acho que é bastante interessante quando forem acompanhar essas nossas aulas, acompanharem com o código do lado. Então pega um código, entra no site do Planalto, imprime a lei bem atualizadinha lá e acompanha com a gente. Vocês vão ver que isso vai ser bastante útil para o nosso estudo. Tá? Eu vou também, claro, trazer aqui são todas as leis, a gente vai trabalhar com absolutamente todas as leis que foram cobradas no edital de vocês, focando para esse concurso que vocês vão prestar, mas tem algumas que são mais importantes, tá? E sempre quando a gente for analisar essas leis mais importantes, eu vou dar um enfoque necessário e vou falar para os senhores. Já vou dar aqui uma dica. Nesse concurso, nesse edital, eles cobraram aquela lei das organizações criminosas, a lei do crime organizado, uma lei extremamente recente, a lei agora de 2013. Então esta lei é aquela lei que eu estudaria assim com o máximo de carinho, eu ia grifar no edital, essa lei eu ia estudar não 5 vezes, mas 10 vezes talvez. Porque como é uma lei extremamente recente e extremamente importante, a gente vai ver o tanto de novidade que essa lei trouxe, tá? É uma lei assim que seria realmente algo que talvez seja cobrado no concurso. Eu, como examinador, provavelmente cobraria essa lei e acredito que o examinador está pensando a mesma coisa, pela novidade e pela importância, que inclusive tem tudo a ver com o cargo que os senhores vão exercer. Vocês vão ver então a hipótese, senhores, fazendo um concurso para investigador, hipótese então do agente infiltrado, tudo isso, e agora sim, finalmente a gente tem uma regulação de como que isso funciona, ok? Então essas são as primeiras diretrizes aí para a gente acompanhar a nossa matéria. Quem pegar o nosso edital, na parte de legislação penal especial, também chamada de legislação penal extravagante por alguns autores, vai perceber então que a gente tem vários pontos, várias leis que a gente vai analisar, e eu aqui mudei um pouco a sistemática, a gente vai analisar todas as leis, mas para trabalhar primeiro com aquelas que eu considero mais gerais, e depois a gente vai entrando nas mais específicas, tá? E por conta disso, a primeira lei que nós vamos analisar é a Lei 9.099 de 1995. Lei 9.099 de 1995, a Lei dos Juizados Especiais. Primeiro ponto importante dessa lei é que ela não trata só dos juizados especiais criminais, mas ela tem toda uma parte dos juizados especiais cíveis e toda uma parte dos juizados especiais criminais. No nosso edital, senhores vão ver que o examinador vai cobrar tão somente a parte dos juizados especiais criminais. Então eles tiraram aquela parte dos juizados especiais cíveis, facilitou bastante o nosso estudo, não tem qualquer dúvida na hora de proceder ao estudo. Outra coisa importante com relação a essa lei é o seguinte, ela traz alguns institutos,
tá? Alguns institutos que eu, particularmente, Guilherme Hittel, chamo de institutos descarcerizadores. Mais para frente eu explico o porquê. Institutos descarcerizadores, que vão ser aplicados não somente para os crimes de competência dos juizados, mas para todo e qualquer crime que preencha determinados requisitos dados em lei. Então, o grande foco dessa lei sempre foi esse, foi descarcerizar. Vejam, cuidado, não está descriminalizando conduta nenhuma e não está despenalizando. Ainda existe o crime e ainda existem algumas penas. No entanto, a tentativa do legislador é evitar ao máximo o cárcere. E toda vez que eu falo em cárcere, eu falo numa modalidade de pena do Código Penal, que é a pena privativa de liberdade. É isso que essa lei tenta evitar. Ao máximo, ela tenta evitar a aplicação de penas privativas de liberdade. A gente já volta lá, eu vou falar justamente sobre a finalidade da lei. Vocês vão ver que aqui, né, eu não estou inventando nada, o próprio legislador, e isso não é comum, ele diz qual que é a finalidade da lei e vai ser justamente essa que eu estou passando para vocês. Bom, em primeiro lugar, senhores, quando a gente analisar a Lei 9.099, a gente precisa saber qual que é o comando constitucional, que dá um embasamento para a criação dos juizados especiais, tá? Cuidado com uma coisa. Eu tenho juizados especiais que são estaduais e juizados especiais que são federais. Para o nosso concurso, só os estaduais nos interessam. Se vocês fossem estudar os federais, vocês diriam que não teria qualquer diferença, porque os juizados especiais federais fazem uma remissão na parte criminal aos juizados especiais estaduais. Mas enfim, isso não nos interessa porque o concurso cobra tão somente a 9.099 de 95, tá bom? Mas vamos lá então. Aonde que está isso na nossa Constituição Federal? Onde que está a previsão? E eu já passo aqui então ao nosso primeiro slide, que se dê essa previsão, e não só uma previsão, é um mandamento constitucional para que então os estados criem esses juizados e vai trazer toda a competência. Então ficou fácil, inclusive, para o legislador infraconstitucional, a partir do momento que a Constituição já deu todas as diretrizes de como que funcionariam os juizados, tá? Os juizados eram os antigos, né, juizados de pequenas causas, né? Inclusive o nome foi mudado porque isso não refletia o real significado dos juizados, que é democratizar, então, enfim, a tutela jurisdicional, né, democratizar o acesso à justiça, e não porque uma causa, por exemplo, um crime tem uma pena menor, ou porque uma ação civil tem um valor menor, ela é uma pequena causa. Às vezes a causa ela é muito grande, né, só o valor pecuniário que é pequeno, então por conta disso mudaram e hoje são os juizados especiais. Então acompanhem comigo, no artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, a previsão constitucional dos juizados especiais. Vejam só. A União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados criarão 1. Juizados especiais providos por juízes togados. Vamos explicando o que é isso. Juiz togado é aquele juiz que presta um concurso público para o cargo, então, de juiz, da magistratura, né? Então ele é investido no cargo. Esse é o juiz togado, é o juiz de verdade, né? Ou togados e leigos. A Constituição não disse o que é juiz leigo. Lá depois, na 9.099, eles explicam o que é juiz leigo. Juiz leigo, na verdade, é um advogado com determinado tempo de experiência na advocacia que pode prestar, então, uma prova. Não é um concurso público, cuidado com isso, tá? Não é verdadeiro concurso. E a partir daquele momento ele pode desempenhar essa função como um auxiliar da justiça, né, fazendo instruções, enfim, mas cuidado, ele não é juiz, não é juiz togado, não é, esse advogado ele continua sendo advogado, inclusive haveria incompatibilidade de funções, e vejam, ele não tem, né, poder jurisdicional, ele não exerce jurisdição, então ele não dá sentença, um juiz leigo não dá sentença, ele instrui o processo, ele faz um parecer, mas quem dá sentença, quem homologa é sempre o togado, ok? Até essa denominação juiz leigo não é muito boa, por quê? Porque não raras vezes eles têm muito conhecimento, então isso não reflete a realidade. Então cuidado, togado é aquele que é investido no cargo, que faz o concurso público, leigo seria um advogado com determinado tempo de experiência, que vai lá como um auxiliar da justiça e presta então esta função. Então vamos lá, né? Providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para, e olha que interessante, conciliação, tá? Vejam, tentar já matar a questão logo no início, né? Conciliar as partes, compor as partes, né? Fazer com que elas entrem num acordo, tá? Julgamento, então conciliação, julgamento e execução. Conciliação, julgamento e, porventura, quando há uma condenação, a própria execução
de causas cíveis de menor complexidade, aqui pra gente não importa, mas o principal, e infrações penais de menor potencial ofensivo, tá? O que são essas infrações penais de menor potencial ofensivo? Aguardem um pouco, a gente já vai analisar, a gente tem inclusive um slide próprio para isso. A Lei 9.099 vai dizer, então são algumas categorias de crimes e contravenções penais, a gente já chega lá. Mediante o procedimento oral e sumaríssimo. Quando ele fala sumaríssimo, ele quer que seja bem rápido. A ideia dos juizados é trazer agilidade ao judiciário, trazer agilidade na prestação da tutela jurisdicional, tá? Permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação, vocês vão ver que a transação é uma transação penal, é a troca justamente de uma pena privativa de liberdade, ou do risco de uma pena privativa de liberdade, por uma pena alternativa, uma pena restritiva de direitos, tá? E o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Também é bastante interessante, vocês vão ver que o recurso do juizado ele não vai para um tribunal de justiça. O recurso do juizado ele vai para uma turma recursal única, que não é composta por desembargadores, como seria um tribunal de justiça. A turma recursal única ela é composta por juízes de primeiro grau, mas que então são nomeados para compor essa turma. 3 juízes vão analisar então os recursos, ok? Então, essa é a previsão constitucional dos juizados, né, especiais estaduais. Bom, no caso do Juizado Especial Federal, a mera menção eu faço aqui, claro que não é importante para esse concurso. Então, o parágrafo 1º que diz que a lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. E daí, quem tiver curiosidade, lê lá o artigo 108 e 109 da Constituição Federal. Então, essa é a previsão dos juizados especiais federais, né? E que a lei que trata disso, né, a lei federal disporá, a Constituição de 88. Em 2001, a lei federal acabou dispor, que foi a 10.259, tá? Então, só tenham essa noção que eu tenho tanto juizados especiais estaduais quanto federais. Um crime de competência dos juizados especiais, um crime de competência da Justiça Federal que se enquadre como infração de menor potencial ofensivo seria julgado pelo juizado federal. Mas isso não é importante para o nosso concurso. Vamos lá, senhores. Lei 9.099 de 95, tá? A gente já sabe então qual que é a base constitucional. O artigo 98 a gente viu da Constituição vai trazer então um fundamento para a criação dos juizados. Vamos lá. Em 1995, então, a Lei 9.099 de 95, ela veio para justamente, né, criar os juizados que a Constituição mandava que fossem criados no âmbito dos estados. E essa lei, regulando a criação dos juizados, traz no seu artigo 60 a competência dos juizados especiais criminais. Então, a partir do artigo 60, é o que importa pra gente. Quando você pegar a lei, então, não importa o que vem antes, importa o que vem a partir do artigo 60. Vejam só, senhores. Competência. O juizado especial criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos. Percebam que aqui a redação é igual da Constituição, mas ele vai ser mais específico. Tem competência para conciliação, julgamento e execução, perfeito, igual à Constituição, das infrações de menor potencial ofensivo, e daqui a pouquinho ele vai explicar o que é infração de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Tá? As regras de conexão e continência dizem respeito ao seguinte, digamos que tem um crime conexo, né? Um crime de menor potencial ofensivo, tá? Imagine uma lesão corporal leve, conexo a um crime que seja, né, que tenha aí um maior potencial ofensivo que não é de competência do juizado. Aí não tem como, aí esse crime, digamos que ele tem uma competência especial, ele vai atrair o outro, tá? Então é isso que está dizendo aqui, respeitadas as regras de conexão e continência. Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, tá? Decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, é isso que eu falei, então digamos que outro crime puxa esse crime que seria do juizado para a justiça comum ou para o tribunal do júri, tá? Observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis, ou seja, os institutos que foram criados, eles continuam sendo aplicados. Isso vai ficar mais claro quando explicar quais são esses institutos. Vocês vão perceber então que para as infrações de menor potencial ofensivo, eu sempre posso aplicar esses institutos. Vamos lá. O que seriam então, senhores, essas infrações de menor potencial ofensivo? Porque isso que vai trazer a delimitação. Não adianta simplesmente eu falar, né, que o juizado vai julgar as infrações de menor potencial ofensivo. Eu preciso saber o que é isso. Então, como que eu defino uma infração de menor potencial ofensivo? Tá?
Cuidado, ao contrário do que muita gente pensa, não é meramente uma análise que eu faço do crime e falo, esse crime não foi tão grave, ou esse crime foi mais grave. Eu tenho um critério objetivo na lei, que me permite, então, diferenciar com absoluta exatidão o que é uma infração de menor potencial e o que não é. E esse critério que foi utilizado pelo Código é o seguinte, senhores. Em primeiro lugar, com relação aos crimes. E aqui já vem uma ressalva que vocês vão estudar lá em direito penal. Tá? Quando eu falo de infração penal, eu tenho duas formas de infrações penais. Eu tenho os crimes e eu tenho as contravenções penais. Crimes e contravenções penais. Contravenções penais seriam aquelas não tão graves assim, inclusive vai ter diferença no cumprimento da pena, a pena seria de prisão simples, enfim, tem uma certa diferenciação. Mas vamos lá, tendo em conta essa diferenciação entre crime e contravenção penal, pensem no seguinte, todo crime tem uma pena mínima e uma pena máxima, todo crime. Tá? Se não houver pena mínima e pena máxima, eu não tenho ou tenho uma ofensa aqui ao princípio da legalidade. Então, se eu pegar o crime de homicídio, o crime de homicídio no caput vai ter uma pena de 6 a 20 anos. Se eu pegar um crime de furto, vai ter uma pena de 1 a 4 anos e assim por diante. Todo crime tem uma previsão de uma pena mínima e uma pena máxima. O que o legislador aqui no juizado fez? Ele fez o seguinte, ele falou, olha, para ser considerado uma infração de menor potencial ofensivo, essa pena do crime, a pena máxima dele não pode ser superior a 2 anos. Então ele coloca assim, olha, são infrações penais de menor potencial ofensivo todos os crimes cuja pena máxima não exceda 2 anos. Veja que ficou fácil para definir o que é infração de menor potencial ofensivo. Pega o Código Penal, estou folheando lá a partir do artigo 121, que tem os crimes em espécie. Tá? Veja a pena. Se eu verifico que uma pena máxima de um crime ela é inferior ou não excede a 2 anos, trata-se de uma infração penal de menor potencial ofensivo. Então vamos lá, senhores. Homicídio, pena de 6 a 20 anos. É uma infração de menor potencial ofensivo? Claro que não. Por quê? A pena máxima é de 20 anos. Furto, que tem a pena de 1 a 4 anos, é uma infração de menor potencial ofensivo? Também não, porque a pena máxima é de 4 anos. Tá? Então basta fazer essa análise. Agora, se vocês forem pegar, por exemplo, a lesão corporal, vocês vão verificar que a lesão corporal, artigo 129 do Código Penal, é uma infração de menor potencial ofensivo. Se vocês forem olhar os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, pelo menos nas formas simples, as formas do caput, vocês vão ver que são infrações de menor potencial ofensivo. Tudo bem? Então, essa é a primeira regra que a gente tem para definir o que é infração penal de menor potencial ofensivo. Tá? Não tem erro. Pensa o seguinte, crimes cuja pena máxima não exceda 2 anos. E a segunda regra é mais fácil ainda. Porque além dos crimes cuja pena máxima não exceda 2 anos, o legislador diz que são infrações penais de menor potencial ofensivo todas as contravenções penais. Então veja que fácil. É contravenção penal? Ponto. É a infração penal de menor potencial ofensivo. Tá? Significa o seguinte, quem pratica uma contravenção penal, vou dar alguns exemplos para vocês. Tá? Contravenção penal de vias de fato, contravenção penal de perturbação do sossego alheio, contravenção penal de exploração de jogos de azar, jogo do bicho, assim por diante. Veja, são contravenções penais. Significa que necessariamente quem praticar uma dessas contravenções será processado, julgado e talvez executado a pena nos juizados especiais, porque é a infração penal de menor potencial ofensivo. Tá? Então, de forma bastante simples, isso está elencado no artigo 61, que eu trago para vocês aqui então no material que eu disponibilizo, tá? Que é o seguinte, que são infrações penais de menor potencial ofensivo, são todos os crimes com pena máxima igual ou inferior a 2 anos e todas as contravenções penais. Tá? E dessa forma, não tem como errar qualquer questão neste sentido. Continuando, senhores. Com relação aos juizados especiais também, uma grande peculiaridade é o seguinte. Os juizados especiais, eles têm princípios próprios. Princípios que, por vezes, não são princípios da justiça comum. Viram que quando a gente analisou lá o artigo da Constituição Federal, ela falava o seguinte, olha, terão um procedimento sumaríssimo, então eu queria que fosse rápido, e observarão a oralidade do procedimento. Tá? Mas parou por aí. A Lei 9.099 ela foi além. Vejam só, a Lei 9.099 ela diz o seguinte, são critérios, são
princípios dos juizados especiais criminais, artigo 62. Primeiro, oralidade, tá? Então veja, isso daqui não poderia ser diferente, a Constituição já mandou que o procedimento ele fosse ao máximo oral. Então vocês vão ver o seguinte, daqui a pouco a gente vai fazer uma leitura 9.099, que com relação aos atos, só serão transcritos aqueles mais importantes, só serão reduzidos a termo, perdão, aqueles realmente que são extremamente importantes. Os outros não precisam ser. Então, vai ter uma audiência de conciliação lá no juizado, que eles chamam de audiência preliminar, tá? Nessa audiência preliminar, toda a tratativa entre as partes, se vai ser acordo ou não, isso é feito de forma oral. É elas conversando ali no ato, isso não é transcrito a termo. O que vai ser transcrito a termo no final é o seguinte, houve ou não houve acordo? Se houve acordo, qual que foi? Aí, claro, ele tem que reduzir a termo porque o juiz vai ter que homologar aquilo. Ele vai ter que ver se aquilo, por exemplo, é legal, se é lícito, se aquele acordo é possível de ser homologado, tá? Mas toda a tratativa não precisa. Então veja, isso é a critério da oralidade. O critério da oralidade traz rapidez ao procedimento, tá? Continuando, informalidade. Vejam, senhores, a gente sabe que o direito ele é muito formal. Né? Não poderia ser diferente. A gente fala muito de segurança jurídica, então a gente precisa de uma certa formalidade para preservar, então, a segurança jurídica. Só que o juizado ele pensa da seguinte forma, olha, às vezes o ato ele pode não trazer aquela formalidade necessária, mas ele atinge o mesmo fim. E daí, para o juiz, isso está ótimo. Então veja que interessante, nos juizados especiais prevalece o critério da informalidade, ou seja, desde que aquele ato ele consiga chegar ao seu fim, tá perfeito o ato. Então eu vou dar um exemplo. Né? A citação do acusado. O acusado, quando ele toma conhecimento de um processo no juizado, tem que ser feita de forma pessoal. Tá? Então o oficial de justiça vai lá e vai citar o sujeito. Digamos que seu oficial de justiça não vai citar o sujeito, mas um dia o sujeito está lá, vai no fórum, por exemplo, né? E tá, enfim, na audiência lá, esperando uma outra audiência, e ouve eles fazerem uma chamada, quando estão apregoando, ouve o nome dele. Olha, tem uma acusação contra a minha pessoa. Aí ele vai no cartório e fala, olha, não sabia, tem. Ele se dá por citado, claro, desde que remarque a audiência, para que ele tenha tempo de tomar conhecimento, né, depois se defender. Veja, ele não foi citado pessoalmente por um oficial de justiça, mas ele tomou conhecimento do processo. Então vejam, pela informalidade eu vou declarar como válido essa hipótese, desde que, claro, isso não implique em prejuízo a ele. Desde que eles não queiram fazer audiência na mesma hora, quando ele não tem advogado constituído, ele não tem defesa. Mas caso contrário, então legal, você toma conhecimento agora, vamos remarcar a audiência e tal. Perfeito ato. Informalidade. Continuando. Economia processual. A economia processual, alguns autores chegaram já até a analisar do ponto de vista econômico mesmo, de tentar reduzir custos e tal. Pessoal, não foi essa a grande intenção aqui do legislador. Quando ele fala em economia processual, é tentar concentrar no mesmo ato do processo, tá, o máximo de atos ali. Então, por exemplo, numa audiência de instrução, se tenta naquela audiência concentrar todos os atos instrutórios para finalizar já naquele momento. Numa audiência, por exemplo, quando é remarcada, você não precisa ficar depois mandando carta para intimar as partes. Intima na própria audiência. No próprio termo que eles estão redigindo naquela audiência, já coloca, olha, foi remarcada a audiência para data tal, daqui a 3 meses. Todos saem daqui intimados, todos levam uma cópia. Ponto. Economia processual, você reduz todos os atos ali a um único momento, você tenta reduzir ao máximo, tá? Tendo essa economia processual que traz o quê? Celeridade, traz rapidez. E por fim é justamente esse o critério, o princípio. Critério da celeridade, ou seja, da agilidade, da rapidez. Os juizados têm que ser procedidos, ou melhor, o procedimento tem que ser rápido. Por isso que a gente fala que esse é um procedimento sumaríssimo, tá? Quando vocês forem estudar processo penal, vocês vão ver que existem os procedimentos comuns, que pode ser ordinário, sumário e sumaríssimo. Sumaríssimo é esse daqui do juizado. E tem os procedimentos especiais. Exemplo, Tribunal do Júri, Lei de Drogas e assim por diante, tá? Nesse que a gente está estudando é um procedimento comum, porém sumaríssimo. Ou seja, ele é muito mais rápido. Essa é a ideia da celeridade, ok? Senhores, com relação a esses princípios, um cuidado que vocês vão ter na hora de realizar a prova é o seguinte. Vocês não estão estudando a parte dos juizados especiais cíveis, mas se porventura for assim estudar, vocês veriam o seguinte. Existe um artigo igual a esse daqui, lá no comecinho da 9.099, que traz os princípios dos juizados especiais cíveis, os critérios orientadores
dos juizados especiais cíveis. E lá, além desses 4, tem um quinto, que é a simplicidade. Lá no juizado especial civil também tem o critério da simplicidade. Ocorre que o legislador não repetiu o critério da simplicidade aqui para os juizados especiais criminais. Portanto, senhores, tomem cuidado com eventual pegadinha. Então, se cair na prova lá que são critérios dos juizados especiais criminais, oralidade, informalidade, economia processual, celeridade e simplicidade, os senhores podem marcar como errada porque o legislador ele excluiu o critério da simplicidade. É tão somente para o juizado especial civil. Para o criminal, simplicidade, tá? Não se aplica. Tudo bem? Senhores, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da finalidade, então, voltando àquela ideia do porquê desta Lei 9.099 de 95. Vejam só, senhores. Sempre foi regra, tá? Pelo menos aí no nosso direito penal contemporâneo, a aplicação de penas privativas de liberdade, tá? Isso se baseia num discurso da pena e das funções da pena, de que a pena poderia retribuir e prevenir o crime, enfim, prevenir novos crimes. Então você vai sancionar alguém para evitar que outras pessoas pratiquem crimes, para evitar que ela mesma pratique novos crimes e tal. Tá? Esse é um discurso que é muito forte no direito penal moderno. Ocorre que tá, esse discurso ele sempre se mostrou muito falho. E por que eu digo que esse discurso é muito falho? Porque justamente os índices de reincidência, da forma como eles são vistos, tá, eles demonstram que a pena privativa de liberdade ela não é suficiente, talvez não seja o melhor meio para se prevenir novos crimes. E isso não é novo, tá? Isso é já da década de 70. Tem um autor chamado César Roberto Bittencourt, que já na década de 70 ele falava do movimento de fuga da pena. Quando ele falava de fuga da pena, era a fuga justamente dessa pena privativa de liberdade. Ele fala o seguinte, olha, é necessário que se ache algo melhor, uma alternativa a esse sistema, porque ele não é perfeito, não está dando tão certo. E a alternativa que surge são justamente as chamadas penas alternativas. Sempre que você ouvir falar em pena alternativa, você tem que pensar que ela é alternativa a alguma coisa. Qual que é essa coisa que ela é alternativa? A pena privativa de liberdade. Então é uma alternativa à pena privativa de liberdade. É uma alternativa ao cárcere, tá? Então, a grande intenção, né, nesse movimento de reforma, de alternativas, enfim, é trazer uma alternativa ao cárcere. Por isso que eu falo que a Lei 9.099 ela vai trazer várias medidas descarcerizadoras. E a partir desse momento, então, surge a Lei 9.099, que ela visa o quê, senhores? Ela visa justamente trazer essa alternativa. Ela visa, então, trazer para aqueles crimes que não são tão graves uma forma de evitar que o sujeito seja encarcerado, porque ela viu que muitas vezes o resultado é pior. O sujeito que pratica um crime leve, é pior você encarcerar o sujeito pelos riscos dele, né? Enfim, ingressar ali naquela subcultura criminal, e por conta disso acaba reincidindo, acaba piorando. Então, trouxeram algumas medidas alternativas. Então, essa foi uma das grandes funções da pena. Tanto que, tá, isso está previsto no próprio juizado, e a ideia é a seguinte, senhores. Qual que é a finalidade principal dos juizados especiais criminais? Evitar ao máximo a pena privativa de liberdade, é isso que eu estou falando. Quer seja pela reparação dos danos sofridos pela vítima, essa é uma possibilidade, composição dos danos, tá? Então, o sujeito vai lá, pratica um crime leve, então ele fala, não, eu vou ressarcir você, tá? Ou pela aplicação de pena não privativa de liberdade. Senhores, quando eu falo em pena não privativa de liberdade, do ponto de vista técnico, a gente sabe, né, que chamam isso de penas alternativas. Mas a pena não privativa de liberdade, do ponto de vista técnico, ela tem duas categorias. Ela pode ser uma pena de multa ou ela pode ser uma pena restritiva de direitos. A pena restritiva de direitos é essa que foi vulgarmente chamada de pena alternativa, tá? Mas do ponto de vista técnico, o nome dela é pena restritiva de direitos. Quando vocês forem estudar direito penal, basta dar uma lida no artigo 32 do Código Penal, que diz quais são as modalidades de pena, vocês vão ver que está lá, e depois artigo 43 e seguintes do Código Penal, que vai trazer quais são, então, as penas restritivas de direitos. Tudo bem? Então aqui a gente finaliza o nosso estudo com relação à finalidade da Lei 9.099 e a partir da próxima aula a gente começa a ver então como é que se dão os atos, enfim, qual que é o procedimento da 9.099 de 95. Senhores, muito prazer, tá? Foi um prazer realmente poder dar essa primeira aula para vocês, tá? Vamos continuar a nossa análise, tá? Espero que vocês estejam gostando, estejam acompanhando com a 9.099,
tá? Estudem com afinco, vocês vão conseguir chegar então no objetivo de vocês, e eu aguardo vocês então na nossa segunda aula. Muito obrigado e até a próxima.